Sejam bem-vindos. Canal Evangelho do Amor. Eu não creio, porque para o apóstolo Paulo, o templo já tinha perdido o seu sentido e o seu sentido dentro da história da redenção, ainda mesmo antes de ser destruído. Porque o templo representava, ou era um tipo, uma figura do corpo de Cristo, como o próprio Cristo nos diz no Evangelho de João: destruam esse templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. E ele estava se referindo ao seu corpo. O templo também, ele é usado como uma analogia para a igreja. Para a igreja, nós somos o templo de Deus. Então, quando Paulo diz na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, eu estou aberto aqui e vou dizer, falando sobre o anticristo, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Eu não creio que Paulo está se referindo ali ao anticristo se sentar no templo de Jerusalém, no templo dos judeus, para ser adorado ou ser considerado como Deus. Mas aqui é uma referência simbólica à igreja. O anticristo será uma figura religiosa que vai querer assumir a liderança da igreja, daqueles que se dizem cristãos. Por isso que o nome dele é anticristo, que significa o que toma o lugar de Cristo, ou aquele que é contra Cristo por tomar o lugar de Cristo. Essa é a resposta que eu lhe dou. Não o templo de Jerusalém. Paulo não tem em mente isso, porque para ele o templo já não tinha mais qualquer significado teológico. E eu não creio que Paulo esperava uma reconstrução futura do templo de Jerusalém. A referência é a igreja. O anticristo, ele vai querer enganar a igreja, iludir os crentes e assumir a liderança da igreja apóstata do final dos tempos. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.